Dia 59, Levítico capítulo 22, versículo 17 até o capítulo 23, versículo 44. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e os seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou um estrangeiro em Israel apresentar sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja de gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, tudo que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver nenhum defeito. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, ou cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor. E deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou o cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária ao Senhor, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso na sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deverá ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamam serão santas convocações. São essas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês, festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia vocês terão santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dei e fazerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias das colheitas ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão de 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer o pão, nem o trigo torrado, nem as espigas de vocês verdes, até o dia em que vocês trouxerem oferta ao seu Deus, que está no estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, aonde que vocês morarem. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxeram o feixe da oferta movida.
deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, e serão primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano sem defeitos, 1 novilho de 2 e 2 carneiros. Serão um holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta ao Senhor de cereais e das libações, que serão apresentados como ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. Os sacerdotes moverão com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, nem recolham as espigas que caírem durante a colheita. Deixem as espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou Deus, o Deus de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no 1º dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene memorial, com os toques de trombetas, e serão santa convocação. No dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do meio do povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que vocês morem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do 9º dia do mês até a tarde do dia seguinte. Celebrarão esse sábado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São essas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício de libações, cada qual dia no seu propósito, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos que vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando vocês tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No 1º dia e também no 8º haverá descanso solene. No 1º dia, peguem para vocês frutos dos melhores frutos das árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem essa festa durante 7 dias de cada ano, estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês lembrarão dessa festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam o que eu fiz com os filhos de Israel, que habitassem em tendas. Quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Marcos capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 12. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia:
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Chegaram então em Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, apresentando-se, chamou-os e disse aos 12: Se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma criança tal como ela está, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse então a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não proíbam, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo em seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos que creem em mim, seria melhor que essa pessoa atasse uma grande pedra de moinho e pendurasse no seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor que você entre aleijado na vida do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que tendo os 2 e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz com uns para com os outros. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para o além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns dos fariseus, o puseram à prova, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? E Jesus então respondeu: O que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas Jesus então respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma única carne. De modo que já não são mais 2, porém uma única carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ele repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério com aquele. Salmos capítulo 44, do versículo 1 ao 8. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos o que fizeste outrora em seus dias. Com a sua mão expulsasse as nações e estabelecesse os nossos pais, afligisse os povos e ampliasses os territórios de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem pelo seu braço que eles tiveram a vitória. E sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te guardaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó com o teu auxílio. Vencemos os nossos inimigos em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva,
pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla sua língua é sábio. Deus abençoe.